a verdade é que Deus, por exemplo, quando manda Moisés, quando Jétro vê que Moisés estava conduzindo o povo de uma maneira que estava gerando um desgaste muito grande para ele, Moisés sai do Egito com o povo, milhares e milhares de pessoas, e tudo Moisés tinha que resolver, tudo Moisés tinha que decidir, até que Jétro chega para ele e fala assim: cara, tu está fazendo essa parada do modo errado, você precisa de ter gente para te ajudar. Lá em Êxodo 18 fala essa história, como você pode ler, você precisa de gente para te ajudar. Agora procure homens competentes, mas homens de verdade. Olha o conselho que Jétro dá para Moisés: procura homens competentes, homens sábios, e aí ele acrescenta: homens de verdade. E 1 Reis também, capítulo 2, verso 1, Davi, antes de morrer, ele chama o seu filho Salomão, e ele dá algumas instruções para Salomão antes dele morrer. E uma das coisas que ele fala para Salomão, vou até ler aqui, que é interessante, não é o texto base que eu vou usar ainda, mas só para você entender o que a Bíblia fala. A Bíblia, nada está na Bíblia por acaso, nada, tudo tem um propósito. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 1, vai dizer: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. No versículo 2 ele vai dizer: olha, eu estou para seguir o caminho de toda a terra, isso é, eu estou indo para o final da minha história, como todo mundo, está findando os meus dias, e eu preciso dar uns conselhos para você. E aqui duas coisas ele destaca para Salomão: seja forte e seja homem. Salomão, seja forte e seja homem. Que coisa! Você sabe que até em algumas culturas existe o rito de passagem da adolescência para o homem. Em algumas tribos na África existem desafios que a pessoa, quando está saindo da adolescência, tem que enfrentar ou matar um animal gigante, ou suportar um determinado tipo de dor, ou algum ritual, dependendo de alguns lugares até religiosos, para simbolizar a mudança de fase. Ele deixou de ser menino para se tornar um homem. Então, nós nascemos macho, mas nos tornamos homens. Amém? Vocês estão ligados comigo aí? Só que precisamos nos tornar homens de verdade, homens em sua totalidade, porque senão a gente só vai se tornar um macho velho. Tem gente que só envelhece como macho, mas ele não conseguiu se tornar um homem de verdade. E Deus quer que nós sejamos homens de verdade. Ser homem de verdade não é ter um currículo com quantas mulheres já saiu, quantas coisas já aprontou, não tem nada a ver com isso, não é nada a ver como o mundo diz lá fora que é ser um homem. Nós temos que ser homens no padrão daquilo que Deus estabeleceu como homem. E aí eu quero que você abra a Bíblia comigo, se você tem aí a sua Bíblia, seu telefone, 1 Coríntios capítulo 13, é um texto muito conhecido, no verso 11, que vai dizer o seguinte: 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, 20, é conhecido: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino, mas agora que me tornei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas agora que eu me tornei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Um certo escritor inglês disse o seguinte, que esforço-me para ser um homem, porque se eu tiver sucesso nisso, terei sucesso em todo o resto. Se você tem sucesso em se tornar um homem de verdade, você consegue ter sucesso em qualquer área da sua vida.
Deus quer que você seja bem-sucedido, amém? A Bíblia fala isso, a vontade do Pai é que tudo em você prospere. É a vontade de Deus que você tenha, que você seja próspero. É a vontade de Deus que você tenha equilíbrio. É a vontade de Deus que você rompa a cada dia. Eu quero que você vá mais longe possível. Eu quero que você cresça a cada dia. Isso é a vontade de Deus. Porém, existem algumas características em um homem de verdade. Eu quero rapidamente falar um pouco com vocês sobre essas características de um homem de verdade, essas características que envolvem ser um homem de verdade. E uma das primeiras coisas que eu vejo é um homem de verdade, é um homem que sabe. Um homem de verdade, ele é um homem que ele está alerta, ele é como se estivesse de prontidão numa torre de vigia. Um homem de verdade é um homem que está antenado nas coisas que estão acontecendo. É um homem que se põe como um vigilante, é um homem que se põe como um guardião, é um homem que está pronto e atento ao que está acontecendo. Ele é um homem que sabe enxergar e discernir o que ele está enxergando. Um homem de verdade, ele consegue ver se a casa está segura, se o filho está seguro, se o meu casamento está seguro. Ele consegue ter uma visão e através dessa visão, porque ele é um homem que sabe, ele é um homem antenado, ele consegue ter discernimento do mal que possa estar rondando a casa dele. Um homem de verdade é um homem que sabe, mas é um homem também que sabe o que está acontecendo na sua vida espiritual. Não apenas que sabe o que está acontecendo nos negócios. Tem muita gente que tem um tino muito bom para negócio. Tem homem que é um excelente negociante. Ele não perde uma oportunidade no que diz respeito à administração. Ele administra bem, ele sabe ganhar dinheiro, ele sabe prosperar. Mas a questão é, você consegue se administrar? Se você consegue, se você sabe administrar a sua vida espiritual, você pode saber administrar tudo que está à sua volta, tudo que está por fora, mas você consegue, você sabe como que está a sua vida por dentro. Um homem que sabe como é que estão as coisas entre você e Deus, como é que estão as coisas entre você, como é que você está olhando para dentro de você, como você se enxerga hoje nesse contexto que a gente está vivendo. Como você se vê? Às vezes nós nos preocupamos muito só em relação ao ambiente externo, em promover um bom conforto para a nossa casa, para nós mesmos, em alcançar os nossos objetivos. Mas um homem de verdade, ele não pensa só em si, ele pensa no que ele vai deixar para as gerações futuras. E eu não digo em relação a bens, mas também tem a ver com bens. Porém, a maior herança que nós podemos deixar para gerações futuras é uma vida de exemplo, de princípios, uma vida para ser imitada. Amém, gente? Amém. Porque também tem gente que tem homem que é inconsequente, ele não sabe administrar o que a vida tem dado para ele. E aí, você lembra daquele texto, quando uma mulher chega para o profeta Eliseu e ela fala: meu marido morreu? Lembra desse texto? E agora eu estou com os meus 2 filhos aqui, que os credores querem levar como escravos, porque meu marido morreu, e só que a gente tem dívidas e eu não tenho nada em casa. Aquele homem era um homem de Deus, mas pelo que eu vejo, ele não planejou nada caso ele viesse faltar. Isso é algo para a gente pensar. Eu não posso viver só para um momento, eu tenho que aprender a viver para um futuro. Eu tenho que preparar para aqueles que vão vir após mim. Eu tenho que aprender a enxergar essas coisas. Eu preciso saber disso, saber que eu preciso trabalhar para que eu possa promover uma estrutura para a minha família, para os meus filhos. Um homem de verdade é um homem que sabe também a hora de parar para dar atenção aos seus. Já viu um outro exemplo de um pai omisso que eu vejo na Bíblia? Quando o profeta ficava acostumado a ficar na casa de uma mulher e ela não tinha filhos, e
O profeta disse: eu quero abençoar essa mulher, você vai ter um filho aqui. Não faça isso, Senhor, não te pedi nada. Eu já estou conformada com a questão de não ter filhos. E ela consegue ter um filho. E quando esse menino chega, mais ou menos com 10 anos de idade, ele está no campo com o seu pai. Eu gostava de ir trabalhar com meu pai. Não sei se você já teve essa experiência de poder levar o seu filho, você que é pai, de levar o seu filho para o seu trabalho. Alguém já fez isso aqui? Levar é mó barato. Meu pai trabalhava, meu pai é operador de subestação da Light, era operador de subestação elétrica, a vida toda, 28 anos de Light. E cenas que ficam marcadas na minha mente é de quando eu ia com meu pai, e meu pai fazia bolas de meia, porque na subestação era uma sala mais ou menos algo desse tamanho, com uma central de comando no meio, e o restante tudo vazio. Ele administrava, por exemplo, ele trabalhou na subestação do Leblon, até uma época que a estação explodiu, pegou fogo, passou no Jornal Nacional. Meu pai estava de serviço aquele dia, foi um livramento de Deus ele não ter morrido. Mas quando eu ia com meu pai, ele fazia bolas de meia e a gente ficava brincando em volta, no pátio, jogando aquela bola. E nossa, como isso marcou minha vida, coisa tão simples. E uma das melhores partes que eu me lembro é quando ele pedia filé com fritas para entregar ali, e eu estava ali com meu pai, e isso marca a vida de uma criança. Naquele dia, provavelmente o garoto deve ter pedido: pai, me leva para o trabalho contigo, pai. Pai, deixa eu conhecer o seu trabalho, deixa eu ver o que você faz, eu quero saber o que você faz, me leva aí, tá? Ok, então vamos embora. Diz a Bíblia que o menino estava no campo com o pai. Quando o menino começa a sentir uma dor de cabeça, ele começa a falar: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, pai, estou com muita dor de cabeça, ai, pai, estou com dor de cabeça. E o pai chega e chama um empregado e fala: leva esse menino daqui. Leve ele para a mãe dele. Às vezes nós não temos condições de atender o clamor do nosso filho, porque a gente está tão envolvido com os nossos negócios que às vezes a gente não consegue dar atenção. Aquele pai entrega o menino na mão de um funcionário e fala: resolve para mim. Não, homens de verdade é aquele que consegue parar para estar atento com seu filho. Querido, às vezes nossos filhos estão clamando por atenção, às vezes a nossa esposa está clamando por atenção, e a gente não consegue parar, porque a gente sempre tem medo. Eu sei da responsabilidade do homem, eu sei que a gente tem medo de faltar, eu sei que às vezes nosso discurso é: tudo que eu estou fazendo é para o melhor, é para o bem de vocês, tudo que eu estou fazendo é para que não falte nada. Mas às vezes, querido, você está provendo tudo, mas está faltando o mais importante, que é você. Esses dias meu filho acabou comigo: pai, Isaac, eu estou tendo que viajar, eu estou trabalhando, eu estou correndo atrás, eu estou indo, mas pai, eu só queria ficar com você. A Laura me quebrou esses dias falando isso: papai vai comprar um presente. Não, pai, mas eu queria jogar bola com você. Não é a maior herança, a maior marca na vida de alguém, de que Deus confiou a nós, é a nossa presença. Não é o que o nosso cartão de crédito pode fazer por eles, não é o que a nossa conta bancária pode fazer por eles, não é uma viagem para Disney, não vai resolver, não vai solucionar isso. O que você precisa é de um pouco de dar o seu tempo, porque você só tem uma vida. Gente, eu confesso para vocês, eu mostro para vocês o meu esboço. Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo me dirigiu a falar sobre isso, porque cada vez mais nós precisamos nos posicionar como homens de Deus e homens de verdade. Homens de verdade zelam pela sua casa. Você que está aqui, que de repente não casou ainda, vai aprendendo como é ser homem de verdade. Talvez você nunca tenha tido uma referência de pai na sua casa, mas eu quero que você entenda uma coisa: isso não é desculpa para justificar os seus erros. Se você não teve exemplo de pai, seja o pai que você gostaria de ter. Meu Deus, isso é forte. Se você não teve um exemplo de pai, se torne o pai que você gostaria de ter tido. Se você não teve um Abraão, seja um Isaac. Se você não, ou melhor,
se você não teve um Abraão, seja um Abraão. Porque tem gente que fala, eu sou um Isaac porque eu tive um Abraão, mas de repente você não teve um Abraão na sua vida, mas você pode se tornar um Abraão, e alguma coisa começar a partir de você, e você se tornar referência na sua casa, e você se tornar referência para a sua família. Pode começar em você. Isso pode começar em você. Para de ficar culpando, de achar que desperdiçou a sua vida. Ei, pera lá, você está vivo ainda e respirando, e Deus vai te dar a oportunidade de consertar algumas coisas que você sabe que precisam ser consertadas. Ainda há tempo, teu olho está aberto, teu coração está batendo, então ainda há tempo. Nunca é tarde demais para começar a ser um homem de verdade. Nunca é tarde demais. Sabe? É um homem que sabe. Você precisa saber daquilo que está acontecendo. Não só por fora, mas saber o que está acontecendo por dentro. Não permita. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós não somos muito de falar. O homem tem essa característica de não falar muito. Mas falar é importante. Se abrir. Não guardar coisas, lixos dentro da gente. Eu tenho que guardar sim, é o meu coração, é os meus sentimentos, é se colocar como vigia também das minhas emoções, dos meus sentimentos, daquilo que entra dentro da minha vida, ou de certos lixos que tentam jogar sobre mim. Eu posso impedir que esses lixos entrem na minha vida. Guarda o teu coração. Jesus, no Getsêmani, quando ele estava pressionado ali pelo pavor da morte que se aproximava, ele disse para os seus discípulos: olha, orai e vigiai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Na verdade, ele estava dizendo: vocês precisam estar alerta, se coloque como um vigia, se coloque como um sentinela numa torre de vigia. O diabo quer derrubar você, põe isso na tua cabeça. O diabo não presta, só que ele não vai aparecer para você com um tridente, com um chifre. Ele sabe se fantasiar muito bem. Ele vem disfarçado de propostas, ele vem disfarçado em amizades que parecem que são maravilhosas, ele vem disfarçado em companhias que não edificam. O diabo vem disfarçado de uma série. Só que é o seguinte: se você estiver na torre forte, vigilante, você não segue as artimanhas do diabo. Quando Jesus disse: fiquem alerta, sabe o que é? Você precisa pegar uma estaca, que é a sua fé, e fincar na terra, fincar na rocha, que sou eu. Fique a sua estaca da fé. Esteja atento. Vigie as suas palavras. Um homem que sabe falar com a esposa. O homem de verdade, ele sabe tratar com respeito e com carinho a esposa. Não é não discutir, isso é impossível, gente. A gente não tem jeito. Quando tiver um homem e uma mulher, vai ter uma discussão. É ou não é verdade? Sim ou não? Tem medo de concordar não, gente. É mesmo. O que não pode faltar é o respeito. O respeito não pode faltar. O que não pode acontecer é ir para o nível do diabo, que é a baixaria. Isso não pode ter. Um homem de verdade não desce o nível. Um homem de verdade, ele pode discordar sim. Um homem de verdade, ele vai discutir sim, mas ele vai preservar o respeito. É tão feio um homem que desrespeita a mulher. Ah, mas você não sabe que eu passo na mão daquela mulher. Não estou falando dela, estou falando para você. Fiquem alerta, vigiem nas suas palavras. Cuidado, porque, queridos, palavras matam. Palavras doem mais do que pedradas. Quem já disse isso? Uma pedrada você leva, mas daqui a uma semana passou um gelão, passou um negócio, aquilo passou. Mas palavra, às vezes, fica por 15 anos a dor daquela palavra. De uma palavra dita em hora errada. De uma palavra dita na hora que o sangue ferve.
Nosso problema são é o nosso primeiro minuto de estresse, é que a gente comete as piores besteiras e depois a gente fica tentando consertar. Querido, não adianta querer chegar, eu não quis dizer isso depois que disse. Não é complicado você ter que se justificar depois de ter dito algo? Olha, eu não queria ter dito aquilo, eu já passei por isso. Então por isso que a gente precisa ser homens que sabem se controlar. A Bíblia fala que como uma cidade sem muro, assim é o homem que não consegue se conter. Porque tem homens que, em nome da masculinidade dele, ele dá vazão a todas as suas reações de maneira bruta. Se está com raiva, ele quer sair socando, ele quer bater porta, ele quer quebrar prato, ele quer achar o primeiro na rua e descontar tudo. Essa é a reação, mas essa não é a tua reação, porque você não é um homem como outros. Como uma cidade sem muros, assim é o homem que não sabe se conter. A Bíblia fala, uma cidade sem muro representava uma cidade vulnerável, porque muros são defesas. Quando uma cidade não tinha muro, qualquer um invadia. Assim é o homem que acha que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é macho, porque ele é homem, então ele tem que mostrar quem ele é. Não, você vai aprender a se controlar. Amém? Você está comigo? Eu tenho controle da minha vida. Eu não vou deixar as minhas reações me colocarem em maus lençóis. Então eu vou aprender a me controlar, porque a minha estaca está firmada na rocha, e eu não serei abalado. Não vou deixar que as situações minem a minha fé ou tentem roubar de mim aquilo que Deus confiou a mim. Um homem de verdade é um homem estável na sua fé, firme na fé. Essa palavra firme, ela vem do grego steko, que significa fincado como uma estaca na terra. Eu estava dizendo aqui agora. Agora, não é ter fé. Tem aquela música do Gil, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Depende, tem fé que falha. Tem fé que falha. Tem homem que tem fé em si mesmo, e essa fé é uma fé como é que se diz? É uma fé fracassada. Tem homem que tem fé nos recursos que ele tem, é uma fé que já está destinada também ao insucesso. Tem homem que tem fé nos conhecimentos que ele tem, tem homem que tem fé nas influências que ele exerce, ou nos amigos que ele tem. E esse tipo de fé é uma fé que não vai te levar a lugar nenhum. Nós precisamos ter uma fé naquele que é o Todo-Poderoso e naquele que nos sustenta. Essa fé não falha. Essa fé não falha. Não é fé em mim, mas é fé na palavra. É fé no Senhor que inspirou essa palavra. E essa fé me faz caminhar de glória em glória, me faz andar em vitória. Mesmo no dia mau, eu fico de pé, porque eu não estou firmado numa areia movediça, eu estou firmado na rocha. Eu finquei a minha estaca na rocha. Essa é a fé que nós precisamos ter. Porque quando você tem a fé fincada na rocha, essa fé te traz revelação de Deus para a sua vida. Quando a fé está firmada na rocha, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Cantor cristão. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, o sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. É nele. Nossa fé está firmada nele. Devemos lutar pela fé. Devemos lutar para defender a verdade da palavra. Querido, eu falei isso aqui acho que na primeira reunião, falei numa reunião de homens que eu preguei semana retrasada. Os homens estão sendo atacados nesse tempo. A masculinidade está sendo atacada. A figura masculina
masculina estão tentando manchar e apagar, mas nós vamos nos levantar. A gente está se levantando nesse tempo para restaurar a figura do homem como tem que ser. Amém? Homens de verdade, homens que não têm medo de dizer a verdade, de defender a verdade e de viver baseado nos princípios do que a palavra diz. Querido, você pode ter discordado de muita coisa da sua infância, talvez do modo como teu pai te corrigiu. Tinham pais que não tinham muito tato para corrigir os filhos e às vezes perdiam a linha, mas muitos de nós hoje aqui somos o que somos porque nós fomos corrigidos na infância. Mas hoje, a sociedade hoje tenta impedir que o pai corrija o seu filho. A sociedade de hoje, se uma professora, por exemplo, na escola chama a atenção de um filho, a mãe vai para a escola defender o filhinho porque ele não pode ser chamado a atenção. Deixa eu te falar uma coisa: a responsabilidade dos seus filhos é sua, e a responsabilidade espiritual da sua casa é sua e não da sua mulher. Durante muito tempo, nós homens nós tentamos empurrar para as mulheres a responsabilidade espiritual do lar. Mas a responsabilidade espiritual do lar é nossa, é do homem. Quem vai prestar contas a Deus é você, da sua casa. Quando Deus vem e procura que o homem tinha caído, ele não procura Eva no jardim, ele procura Adão. Quando Deus vem para dizer que ele ia destruir a terra, porque o pecado deles havia subido de tal maneira até ao céu que a humanidade havia se tornado abominável aos olhos de Deus, Deus vem e fala com quem? Noé, eu vou destruir a terra, mas eu vou preservar você. E Noé, diz a palavra em Hebreus capítulo 11, que quando ele foi avisado por Deus a respeito das coisas que viriam, Noé prepara uma arca para salvar a sua família. Noé não fez a arca para o elefantezinho, não, lá em Hebreus diz que ele fez para salvar a sua família. Mas Deus disse para ele depois: coloca os animais, você conhece a história. Mas você vê que Deus tratava com o homem. E durante muito tempo, isso não é diferente. Nós conhecemos mulheres de oração. Tem uma irmã ali que ora, que é uma bênção. Tem uma reunião de oração na casa de uma irmã. Tem uma irmã do corpo de oração que é a irmã Creuza, a irmã Maria, a irmã Joana, a irmã Dorinha, a irmã isso. É um monte de irmãos. Onde estão os irmãos de oração? Um homem de verdade, ele é estável na sua fé. Um homem de verdade, ele se torna referência para os seus funcionários, para os seus patrões. Ele se torna referência para os seus filhos, para a sua esposa. Homens de verdade defendem a verdade. Homens de verdade não se corrompem. Homens de verdade não fazem negócio de escudos. Homens de verdade não entram no caminho do ganho injusto, do lucro exagerado. Homens de verdade andam por princípios. Digo amém. A palavra amém significa: eu concordo com o que você está falando, assim seja. Homens de verdade não separam o secular do sagrado. Jesus nunca separou o secular do sagrado. Eu vou repetir: Jesus nunca separou o secular do sagrado. Tem gente que não quer misturar Jesus com seus negócios. Pastor, aqui é negócio, mas os seus negócios têm que ser dirigidos por Ele. Os seus negócios têm que refletir a sua verdade. Essa parada é séria, porque a gente vive no mundo dos esquemas. É ou não é? Não é verdade? Toda hora tem um esquema. Toda hora vem alguém para te querer facilitar o caminho.
Não estou dizendo de que você não tem que se valer dos recursos que a lei te permite. Para isso existem advogados, consultoria jurídica, e tem muita gente também, André, que não sabe disso, dos direitos que ele tem, de como ele pode recorrer de certas coisas. Agora, mas também esquema tem um monte. Homens de verdade não entram em esquema. Homens de verdade defendem a verdade e vivem de princípios. Posso ouvir um amém aqui? Homens de verdade. O diabo quer roubar sua fé, o diabo quer derrubar você. Eu sei que isso é um grande desafio para nós, porque a gente vive num mundo louco e num mundo de instabilidades. Mas Deus quer te trazer um equilíbrio. Deus quer que você se mantenha firme. Deus não quer que você seja desestabilizado. Deus quer que você se mantenha estável. Estável na sua fé, estável naquilo que você crê, estável naquilo que você defende, estável naquilo que você acredita. Estável. Tudo pode se abalar ao meu redor, mas eu permaneço firme. A minha fé está firmada no Senhor. E porque eu estou firmado nele, pode o mundo se abalar, pode a terra tremer, mas eu permaneço firme. É assim, meus irmãos. Paulo disse a Timóteo, na segunda carta dele, no capítulo 4, ele fala de um homem chamado Demas, que ele fala: olha, Demas amou o presente século e ele rejeitou a fé. Amar o presente século é amar as oportunidades que o diabo coloca na sua frente. Eu amo o presente, eu nego a minha fé quando eu começo a achar que o esquema, ou que as falcatruas, ou que os jeitinhos, que aquilo não tem problema nenhum, não tem nada a ver. E essa questão do nada a ver tem matado a fé de muita gente. Você precisa ser um exemplo. Uma vez eu lembro que eu fui comprar material de escola dominical com o meu pastor que me ordenou ao ministério pastoral, que é o pastor Gideão. Eu era da igreja Batista Ebenezer, lá em Vicente de Carvalho, e tem a CPAD lá até hoje. A gente comprava muito material de escola dominical lá. E eu fui com ele, nós compramos uma quantidade de revistas e material, um monte de coisa. E na hora de pagar, o pastor Gideão pegou um cheque da igreja e emitiu, passou o cheque. Ela falou: não, pastor, para receber cheque eu preciso da sua identidade, do CPF, do CNPJ da igreja, do não sei o que, e eu tenho que passar por uma ficha. Aí o meu pastor ficou um pouco indignado com aquilo. É isso? Eu sou homem de Deus, eu sou homem de caráter, eu sou homem de palavra. Como é que tá? Eu sou. Aí a menina só ficou calada, pegou uma caixa embaixo da mesa dela, com tanto assim de cheque sem fundo de pastores. Pastor, o senhor me desculpa. Houve uma época em que fazer negócios com homens de Deus não precisa, quase tipo, não, vai acontecer. Mas a partir do momento que os homens começaram a abrir concessões para os jeitinhos, para as maracutaias, ou começaram a ser guiados pelas suas vaidades, a gente foi perdendo a credibilidade. Mas nós precisamos resgatar isso. Posso ouvir um amém aqui? Nós vamos resgatar isso. Você vai falar: eu sou homem de Deus, a tua palavra vai ter que valer. Somos homens de Deus. Não, você se lidou com picareta até hoje, mas está lidando com homem de Deus. Nós vamos mudar isso. Temos que mudar isso, nos posicionar nessa geração tão corrompida. É possível se manter. Você conhece a graça da garça? Já ouviu falar disso? Quem ouviu falar? A graça da garça. A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Já viu como é que a garça fica branquinha, mas anda na lama? Já parou para perceber isso? A gente muito quando vai beijando os lábios ali, quando pega Niterói, Manilha ali, às vezes você passa, né? A garça está lá, ela está com uma penugem branquinha, mas ela está andando na lama. A verdade é que a gente está cercado por lama, mas sujar a roupa é uma opção sua. Sujar a roupa, meu irmão, é opção sua. Não. João capítulo 6, Jesus pregou um sermão duro de ouvir.
que havia uma galera que começou a perseguir Jesus, a andar atrás de Jesus, a ir atrás dele, porque ele sempre fazia umas coisas diferentes. Ele multiplicava pão, multiplicava peixe, tinha galera que gostava de encher a barriga. Eu vou atrás dele porque o lanche é garantido. E aí Jesus começa a falar: vocês estão vindo atrás de mim porque eu alimentei a barriga de vocês, vocês estão vindo, tem um monte de gente com um monte de interesse indo atrás de mim, mas olha só, vocês precisam buscar o pão de verdade, o pão da vida, o pão que alimenta. Aí Jesus traz um sermão duro de ouvir. O sermão que Jesus trouxe aquele dia era um sermão tipo para esvaziar a igreja, sabe qual é? Jesus trouxe um sermão, dedo no olho, a ponto de os discípulos chegarem para Jesus e falar: mestre, deixa eu trocar uma ideia contigo aqui rapidinho, devia ser Pedro. Aí você vem: Senhor, vou te dar uma ideia porque eu sou teu parceiro. Tu está pregando umas palavras duras demais, cara. Aí está pegando pesado com os caras, vai esvaziar a reunião. Aí prega um lance mais leve, pô. Prega aí mais vitória aí, pô. Prega, esse sermão está duro demais, a galera está indo embora. Jesus vira para ele e fala: e vocês não vão também não? O que Jesus estava dizendo com aquilo? O meu discurso é inegociável. Eu desci para um propósito, eu vim pregar esse propósito, eu vim mostrar que é possível se manter limpo num mundo tão sujo. Eu vim mostrar que é possível viver de princípios. Jesus falou: não vou mudar o meu discurso para agradar um público. E aí ele fala: vocês não vão também não? Aí Pedro responde: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Em outras palavras, Jesus é o seguinte: a gente é como um adesivo, a gente está grudado no Senhor. Irmão, a gente tem que ser como um adesivo, grudar nele. Eu estou grudado nele, eu não vou deixar, eu não vou desgrudar. Eu vou para o meu trabalho com ele, eu vou jogar minha bola com ele, eu encontro meus amigos, ele está comigo, eu chego na minha casa, ele está comigo, porque eu não vou desgrudar dele em momento nenhum. Para onde eu irei se só ele tem a palavra de vida eterna? Entende que você precisa ter uma fé estável, e você precisa se manter estável, você precisa ser equilibrado no mundo tão louco, você precisa aprender a andar no meio da lama. Irmão, é a graça da graça. Terceiro ponto é que um homem de verdade, ele é forte. E aqui eu não falo de força física, mas falo da força de caráter, falo da força moral, falo forte em relação à responsabilidade, forte como exemplo para os filhos. Ele é forte naquilo que ele defende. Forte. Ele é influenciador e não influenciável. Forte. Precisa ser forte. Você não pode deixar a timidez te dominar. Você não pode ter vergonha de chamar sua esposa para orar, de chamar seus filhos para orar. Você não pode ter vergonha da sua fé. Você não pode ter vergonha do nome de Jesus. Você não pode negociar o que você crê para alcançar uma promoção e depois vir com o discurso de que Deus perdoa. Não sei se já contei isso aqui uma vez. Eu tenho um amigo, pastor Fernando, de São Paulo. Ele trabalhava numa multinacional, mas uma multinacional top, que vende softwares. Ele vai vir pregar aqui pra gente. Softwares que projeta jatos, que projeta submarinos, navios. E a sede dessa empresa, ela fica na França, e ela tem um escritório em São Paulo. Ele era o vendedor, um dos vendedores principais desse software. E havia uma conta que eles estavam tentando, um cliente que eles estavam tentando captar esse cliente já há alguns anos, e ninguém conseguia. E o Fernando, pastor Fernando, ele começou a negociar com essa empresa. Negociar, reuniões e tal. São softwares, querido. Você não pensa que é software, você acha. O software mais em conta que ele vendia era 6 milhões de reais.
Estamos falando de pontinha pequena, softwares caríssimos. E essa empresa havia feito um orçamento que ia gerar milhões de reais para essa empresa. Essa outra empresa tinha feito, uma empresa que ele trabalha no orçamento, e caiu na mão dele, e ele estava ali negociando, várias viagens, várias reuniões, até que, resumindo aqui a história, o cliente, ele fechou o negócio. O cara disse: nós vamos fechar com vocês tantos milhões, não sei se foi 2 milhões de dólares que eles fecharam, uma grana absurda. E no dia de fechar o contrato, o cliente disse o seguinte: a gente vai comemorar e fechar esse contrato na boate e tal, já contratamos umas prostitutas, umas meninas de programa, já contratei, então estou indo com alguns da minha diretoria, e lá a gente vai sentar e comemorar e assinar esse contrato. O pastor Fernando Silveira falou: lá eu não vou. A queixa chegou no chefe dele. O chefe dele entrou na sala dele, quase que derrubando porta. Tu tá maluco? Tu é doido? Tu sabe há quanto tempo a gente está procurando, querendo esse cliente, e agora tu não quer ir lá? Eu tratei com ele esse tempo todo em ambiente de trabalho. Eu não vou fechar o negócio num ambiente que ele quer levar. Você não perde essa porra, tu vai ser mandado embora, tu vai não sei o quê. Aquele escassado todo, ele falou: ok, estou preparado para sofrer as consequências. Sabe o que aconteceu? No caso dele, o cliente chegou de volta e falou: ok, eu assino no seu escritório. Ele ficou em primeiro lugar no mundo dessa empresa, ganhou a comissão, viajou por uma viagem absurda, ganhou O cara botou o burrinho na sombra, como a gente fala. Porém, ele falou: eu estava disposto a perder, mas eu não ia descer naquele terreno. A gente precisa ser homem de verdade para continuar chamando o errado de errado e o certo de certo. Homem de verdade para dizer: eu não estou à venda, eu sou inegociável, eu não vou ceder porque você quer que eu ceda. Eu estou disposto a perder, mas com Deus a gente nunca perde. Eu posso ouvir um amém aqui? Com Deus a gente nunca perde. Ninguém que tenha dito não por causa de Jesus vai ficar sem recompensa. Isso é promessa, a palavra diz isso. Há uma recompensa, mas você é precioso demais para se rebaixar no nível do diabo. Ser forte para resistir às propostas. Seja forte para suportar a sua ação. Seja forte, Danilo, me ajuda. Seja forte para dizer não, forte para sofrer as consequências, forte. O ser forte não significa que porque eu sou forte eu vou reagir na mesma velocidade. Não, eu sou forte para me manter estável e limpo. Eu não estou à venda, eu sou inegociável e eu não vou sujar, não vou colocar minha família em risco, meus filhos em risco, minha saúde em risco, o meu caráter em risco para agradar a um grupo de pessoas. Não vou colocar a minha fé em risco, o meu caráter, a minha santidade. Eu não vou colocar em risco os meus princípios para ser aceito num esquema social. Homens de verdade. Uma vez eu vi de um pastor, foi fazer um velório. Aí lá está o corpo do homem, família chorando, filho, a viúva chorando. Aí de repente o pastor começa: porque esse homem era um homem maravilhoso, porque esse homem foi um exemplo para a sua família,
Porque esse homem lutou para ter uma vida e foi só tecer elogios em relação ao morto. Chegou uma hora que a Peppa parou de chorar, olhou para o seu filho e falou: filho, vai lá ver se é teu pai mesmo está lá. Homem de verdade é aquele que faz com que seu pastor não tenha que mentir na hora do seu velório. Oi? Pois é. Homens de verdade, eles vão deixar um legado. Homens de verdade. Talvez haja alguns conflitos em você porque você ainda convive com um menino que está dentro de você. Talvez coisas que você traz aqui da sua adolescência, da sua infância, histórias que de repente não são tão legais, abusos sofridos, violência. E às vezes esse menino não resolvido dentro de você impede que você se torne o homem que você poderia ser. E isso hoje em você gera um conflito, porque você está lutando com um menino que está dentro de você, e Deus está falando: olha só, acabou, cabe com as coisas de menino. Quando você era menino era de uma maneira, mas agora você se tornou um homem, não precisa ser da mesma maneira. Abandona as coisas de menino. Eu quero que você se torne um homem na sua plenitude. Talvez você precise confrontar, talvez você está tendo que ter um confronto com você mesmo, com o homem que você está se tornando hoje, com o menino que ainda tenta insistir em algumas coisas dentro de você. Existem coisas de menino que estão te perseguindo, que estão tentando aflorar, e isso te impede de romper. Mas olha, quando eu era menino eu me comportava de uma maneira, mas agora eu estou me tornando um homem e eu preciso abandonar meu comportamento de criança, de infantil. Confronte o menino que é em você hoje, para que o homem possa crescer. Para que o homem possa crescer, se torne um homem de verdade. Se você sente dificuldade com isso, querido, eu não sei a sua história, eu não conheço a história de ninguém aqui, a não ser do Wesley, mas que Deus já está operando. Não, falando sério, o Wesley a gente se conhece da adolescência, mas os outros, e o Roger, mas o Roger, eu não conheço ninguém aqui, eu não sei a história de vocês, eu não sei qual é a dificuldade que tem, mas de uma coisa eu sei: se você confrontar o menino que é em você hoje, se você confessar para Deus as suas dificuldades, Deus pode te dar a força que você precisa para você abandonar as coisas de menino, as coisas que tentam te perturbar, os fantasmas que às vezes tentam surgir dentro de você. Deus pode te levar para um outro nível hoje. Deus espera de você. Eu lembro daquele filme Corajosos, né? Que no final eles fazem um documento, fazem um termo de compromisso, dizendo: eu ia tentar fazer isso para hoje, mas não deu certo, porque eu tive a ideia, já era 4 da tarde, mas eu vou fazer para o próximo. Um termo de compromisso dizendo o seguinte: eu me comprometo em ser um homem de integridade, a ser um homem que sabe, a ser um homem de uma fé estável. Eu me comprometo a ser um bom marido. Eu me comprometo a ser um pai melhor, um pai exemplar. Eu me comprometo a ser um patrão melhor para os meus funcionários. Eu me comprometo a ser um homem que será uma referência para essa geração. Eu me comprometo a ser um homem de verdade, um homem em sua plenitude, um homem que Deus espera que eu seja. Eu me comprometo com isso. Vamos firmar esse compromisso. Eu me comprometo. Quero que você fique em pé. Você precisa ser forte. Deixa eu te falar, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Não adianta querer vir para a igreja achando que você vai achar perfeição,
porque a perfeição só no céu. Nós não somos perfeitos ainda, mas ainda assim a igreja é o melhor lugar para se estar. Ainda assim, com todos os defeitos que existem, com todos os riscos que temos, ainda é o melhor lugar para se estar. Você precisa se reposicionar em Deus hoje como pai, como homem, como marido. Você precisa sair do lugar da passividade, sabe? Ser um homem de decisão, um homem que vai trazer direção para sua casa, direção para sua família. Homens de verdade são homens que reconhecem os seus limites, são homens que reconhecem que sem Deus eles não são nada. Homens de verdade são homens que não se escondem atrás de uma arrogância para disfarçar um sentimento covarde que é dentro dele. A arrogância, ela é a arma do covarde. Às vezes é mais fácil ser arrogante do que reconhecer que precisa de ajuda. É mais fácil dar fora em todo mundo. É mais fácil mostrar agressividade mesmo, estampido, rompante, do que reconhecer que precisa de ajuda. Homens têm dificuldade de pedir ajuda, ou melhor, aqui não, aqui a gente vai acabar com isso. Aqui a gente vai deixar o orgulho de lado, mas em Deus nós seremos levantados e alicerçados. Você pode ser um homem melhor, você pode ser um filho melhor, você pode se tornar o pai que você não teve, você pode ser forte onde seus antepassados foram fracos. Você pode mudar a história hoje, pode começar em você a história que você nunca teve. Homens de verdade. Quero orar com você. Quero que você coloque a sua vida diante de Deus agora, que você feche os seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente, porque Deus está tratando aqui. Deus está curando feridas hoje aqui do menino que ainda há em você. Confronte hoje, olhe para dentro. Talvez a tua maior corrente seja uma mágoa que você carrega em relação ao seu passado, em relação à sua infância, em relação à sua adolescência. Deus quer trazer cura para a tua vida hoje. Em nome de Jesus, reconheça isso, peça a Deus, coloque para Deus a sua impossibilidade, ou qual é a sua dificuldade. Eu tenho dificuldade de me comunicar. Se é esse o problema, eu tenho dificuldade de expor o que eu estou sentindo. Eu prefiro viver uma mentira, eu prefiro viver um disfarce, eu prefiro viver contando vantagem. E mas você está fugindo de você esse tempo todo. Deus está confrontando hoje você com você mesmo. Para de dar desculpa para as suas dores interiores. Para de dar desculpa para os seus fracassos internos. Para de dar desculpa. Não, olhe para você hoje. Olha, confronta aí o que há dentro de você. Você não precisa fingir estar alegre quando está triste. Você não precisa fingir ser o que você não é. Seja real com você mesmo. Seja verdadeiro com você mesmo. E peça a Deus para que te dê sabedoria. Pastor, eu quero mudar. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um amigo melhor. Eu quero que meus amigos confiem em mim. Eu quero, Senhor, eu quero ser uma pessoa. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu luto com isso. Eu quero aprender a controlar o meu temperamento. Eu sou muito explosivo com aquelas pessoas que eu amo. Senhor, eu amo tanto a minha família, mas eu estou descontando tudo neles. Tem misericórdia de mim. Eu não quero ser isso. Fala para ele. Eu não quero descontar. Meu filho não tem nada a ver com a crise financeira que eu estou passando. Não tem nada a ver. Senhor, tem misericórdia de mim.
isso a Ele agora. Peça: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa, vem sobre os meus filhos. Senhor, vem sobre mim, eu preciso de Ti. Eu sei que eu posso ser melhor. Nós podemos ser homens melhores, Senhor. Nós podemos, ó Deus, nos levantar nessa geração e dizer que há um Deus do céu que governa sobre a nossa vida, e nós somos dele, nós defendemos o que Ele defende, nós acreditamos no que a palavra dele diz. Ah, Deus, nós não vamos sujar as nossas vestes, mesmo andando na lama. Eu te peço por cada marido aqui, Senhor, por cada pai, por cada homem aqui, aqueles que ainda não são casados, mas que têm sonhos de constituir família, aqueles, Deus, talvez não tenham sido bem-sucedidos, ó Deus, no seu casamento, ou estão passando por crises, Senhor, que haja uma esperança brotando no coração deles, porque não há causa perdida para o Senhor. O Senhor é Deus especialista em recomeços, ó Deus. Querido, a única coisa que impede o agir de Deus é uma coisa chamada orgulho. Quando o coração do homem se torna orgulhoso demais, Deus não tem como agir. Vou te falar uma coisa, de olhos fechados. Se você tem que pedir perdão para alguém, homem é mais resolvido nessas questões, mas às vezes estou dizendo pedir perdão para os de perto. Não deixa passar, não. Se você tem que consertar alguma coisa, ainda há tempo. Ainda há tempo. Talvez quando terminar o culto, você pode pegar o telefone ali fora, dar uma ligada e falar com alguém que você tem que falar, e falar: olha, eu quero recomeçar, eu quero te pedir perdão, eu quero consertar. Você tem que chegar para um filho, não tenha vergonha de chegar para o seu filho e pedir perdão pela sua ausência. Não tenha vergonha. Você tem que ligar para um pai que há anos você não fala com ele. Pega o telefone e fala. Manda uma mensagem. Você é um homem de verdade. Homens de verdade sabem perdoar. Esse é o nosso Deus. Deus não desiste da gente. Deus cuida de nós. Ele tem refrigério para a nossa vida. Ele tem amparo para a gente. Ei, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, porque Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar hoje. Ô querido, começa a celebrar a Deus, que hoje Deus está falando: olha só, eu te trouxe aqui para ouvir essa palavra para você. Eu quero despertar você um crescimento, porque há potencial aí dentro, há um potencial dentro de você. Há um potencial dentro de você, e Deus está abrindo janelas da sua mente. Deus está te trazendo ideias, coisas que vão acontecer, que podem se romper na sua vida. Deus está fazendo isso hoje. Esse é o nosso Deus. Glorifica o nome dele, fala: obrigado, Senhor, porque eu estou aqui hoje nessa noite para ouvir essa palavra. Eu posso estar aqui hoje, eu cheguei até aqui, eu posso estar chegando em dificuldade, a minha semana já começou esquisita, mas eu estou até aqui, e isso alimentou a minha fé, isso alimentou a minha esperança, e eu vou sair daqui diferente. Esse é o nosso Deus. Quero que você dê um aplauso ao Senhor. Quero que você dê um abraço nesse homem de verdade que está do seu lado e fala assim: você consegue. Se você consegue, você consegue. Fala: é o nosso tempo agora, é a gente, é nós. É nós. É nós. É nós. No chão, olha para cima, levanta a sua cabeça. A vergonha não tem mais espaço na sua vida. Levanta a sua cabeça. A acusação não tem mais espaço na sua vida. Levanta a sua cabeça. Ei, Jesus está falando: gruda em mim, eu sou tudo que você precisa. Aleluia. Só para cá, pastor Ricardo. Mas vamos terminar. Mas eu quero, antes de ir embora, vamos ofertar ao Senhor, porque não existe adoração sem oferta. Não existe culto sem oferta. E quero que você pegue esse envelope e você vai dar uma oferta ao Senhor nessa noite.
verdade, Deus está levantando aqui homens de verdade. Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida, na sua casa. Quando o dilúvio passou, diz a Bíblia que Noé, assim que a porta da arca foi aberta, a primeira coisa que Noé faz, ele constrói um altar e oferece um sacrifício ao Senhor. E os seus filhos vieram atrás dele. Olha que coisa linda. Você entende? Quando um pai adora, ele não precisa mandar o filho adorar. Quando um pai é o primeiro a pegar a Bíblia para ler, ele não precisa mandar o filho pegar a Bíblia para ler. Quando um pai é o primeiro a criar um ambiente na sua casa, ele não precisa mandar o filho fazer, porque o filho faz o que vê o pai fazer. O que Jesus disse? Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Nós vamos adorar o Senhor agora com as nossas ofertas, com o nosso dízimo. Se você tem máquina de cartão ali, se você quiser usar cartão, não, mas eu quero que você venha num ambiente de adoração. Nós estamos em adoração. E a oferta também é espiritual, dinheiro é espiritual. E dinheiro tem muito a ver com controle. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja em Atos, eles traziam os seus dízimos e suas ofertas nos pés dos apóstolos. Pé é com que você pisa. Aonde você pisa é onde você tem domínio. Quando eles trouxeram a oferta e colocavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos queriam dizer com aquilo: o dinheiro não dominava sobre eles, mas eles dominavam sobre o dinheiro. Você não é escravo do dinheiro. Não, você não é escravo do dinheiro. O dinheiro existe para servir você. Posso ouvir um amém aqui? Então você pega a sua oferta com fé nessa noite, com alegria. Enquanto o Ricardo estiver ministrando uma canção, você vai sair do seu lugar e vai trazer a sua oferta até o altar. Em nome de Jesus. Senhor é maior do que a nossa insegurança. O Senhor é maior do que as nossas dores. O Senhor é maior.